Você já ouviu falar da comédia O Rato que Ruge? É aquele clássico onde um país falido, sem exército, sem dinheiro e sem noção, decide declarar guerra aos Estados Unidos. Por quê? Porque a ideia genial era: a gente apanha, vira vítima e aí o tio Sam reconstrói tudo com bilhões em ajuda internacional. Sim, uma estratégia baseada em auto-humilhação com benefícios. Pois bem, corta para o Brasil de 2025. Aqui, o papel do ratinho desgovernado é interpretado por Alexandre de Moraes, o Xandão, nosso justiceiro de toga e brilho próprio na cabeça. Mesmo depois de levar um coice tarifário de Donald Trump, ele não só não recua, como dobra a aposta. Manda censurar um cidadão americano numa plataforma americana por um post feito fora do Brasil. É como se o rato gritasse: quer saber? Vamos invadir a Disney também! Spoiler, não vai acabar com ajuda internacional. Vai acabar com mais tarifa e processo. Imagine um crossover entre House of Cards, Hermes e Renato e um episódio ruim de Chaves. No papel principal, Luiz Roberto Barroso, o seu peru do judiciário, num dramalhão épico onde ele tenta convencer o mundo de que o Brasil é uma democracia funcional, enquanto seu colega Xandão desce a caneta censora no mesmo minuto. É isso mesmo, bem-vindos ao Brasil 2025, ou como diria o narrador de Lost, Previously on a Banana Republic. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e cover oficial do seu peru, resolveu fazer cosplay de estadista e publicou uma carta aberta que deveria ser publicada na seção de autoajuda da revista Caras. A carta era uma resposta às sanções tarifárias de Donald Trump, mas, curiosamente, Barroso nem teve os culhões de citar o nome de Trump. Claro, o medo do Laranjão é tanto que ele prefere invocá-lo como se fosse o Voldemort, aquele cuja tarifa não deve ser nomeada. Barroso se queixou da compreensão imprecisa dos fatos no Brasil. Assim, porque o Trump, que sobreviveu ao Deep State, FBI, Hillary, CNN, 3 impeachments, um atirador e o espírito do Lenin encarnado no Partido Democrata, ia cair na narrativa da Globo News. Na carta, Barroso diz que as ações penais contra os golpistas seguem estritamente o devido processo legal. Claro, quem nunca viu um processo legal com prisão preventiva antes da denúncia, provas secretas e advogados mendigando acesso? É tipo aquele jogo de tabuleiro da infância, Banco Imobiliário do Regime. Mas no Brasil, em vez de vá para a cadeia sem passar pela partida, temos vá para a cadeia sem ver o processo. E tudo transmitido pela TV Justiça, o Big Brother da repressão. É transparência ao estilo Black Mirror. A cartinha continua com uma cara de pau deliciosa. Na democracia brasileira tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Sim, desde que esses conservadores e liberais fiquem quietinhos, né? Porque se um deles resolve, sei lá, pichar, perder o mané com batom numa estátua feia, leva 14 anos de cadeia. Sim, 14 anos, o mesmo tempo que se dá para homicídio culposo. Aliás, imagina o Kafka lendo isso. Ele ia pensar: Professora Barra. Barroso ainda quis comparar o 8 de janeiro a revoluções históricas brasileiras. Sério, deu um Google em revoltas no Brasil, copiou e colou como se estivesse montando um TCC de militante da Uni. Segundo essa lógica, os caras que quebraram vidraça e tiraram selfie no Alvorada seriam sucessores de Tiradentes, do Frei Caneca e da Coluna Prestes. Aliás, parabéns à nova historiografia. Agora o golpe se faz de camiseta da seleção e cartaz do Chapolin Colorado. O melhor dessa novela mexicana, escrita em papel timbrado, foi a parte em que ele fala em ética, valores e busca sincera pela verdade. Deve ter digitado isso olhando o espelho para ver se conseguia manter a cara séria. Com certeza não conseguiu. O mais engraçado é que a carta do Barrosildo foi desmentida em tempo real na internet.
O cara negou perseguição, disse que a STF garante o Estado de Direito e pá! Imediatamente todo mundo estava postando o vídeo em que ele fala: nós derrotamos o bolsonarismo. Claro que isso não impediu que o órgão de propaganda oficial do regime, a Globo News, babasse pela carta e tratasse Barroso como a melhor coisa que aconteceu à humanidade desde a invenção do fogo. Olha como jornalista e sósia do Gonzo, Octávio Guedes, não tem a menor dignidade. Barroso ele defende a linguagem simples, direta e objetiva que o povo entenda. Ele é a grande bandeira. Se não é a grande, é uma das bandeiras dele. Ele, inclusive, se incomoda lá no Supremo quando algum ministro vem com aquele... Floreia demais, né? Com aquela, como o Hélio Gaspari chama, a linguagem de Dona Natasha, a professora lá que não entende. Então, ele reclama na hora. Agora, a posição do Executivo e do Judiciário deixou mais uma vez o Legislativo mal. Apesar da sobriedade, eu até elogiei a sobriedade, mas faltou ali uma condenação mais firme. Por quê? Porque a carta do Legislativo foi escrita pensando no público interno. Não vamos deixar os bolsonaristas aqui mal, incomodados, mas também não vamos deixar os petistas incomodados. Então vamos fazer um negócio assim. Então, foi uma carta de sindicato dos deputados, para deixar as duas alas bem. Então, foi a pior carta. Não houve uma defesa do Brasil, eu não digo nenhuma acusação, mas uma defesa não houve. Do Brasil. O Barroso entende de linguagem simples, sim. Perdeu, mané, numa mola. Diz Barroso com aquele ar de mestre zen das instituições democráticas. Abre aspas. As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal, com absoluta transparência. Ah, claro, Barrosito, devido processo legal com absoluta transparência. Igualzinho aquelas promoções de Black Friday da Magazine STF. Você compra um habeas corpus e ganha um processo secreto de brinde. Vamos traduzir essa fala do ministro para a linguagem do povo, tá? Devido processo significa a gente prende primeiro, inventa o crime depois e se sobrar tempo deixa o advogado ver o processo pela janela. Absoluta transparência significa desde que você tenha visão de raio-x para enxergar por trás do sigilo, da censura e das decisões monocráticas em PDF criptografado. Barroso, vamos falar sério? Vocês processaram 5 moradores de rua por tentativa de golpe de Estado. Sim, 5 caboclos sem RG, sem endereço fixo e com tênis furado, tentando derrubar o Estado com o poder da força do pensamento e uma garrafinha PET de Dolly. Se isso não é roteiro de episódio do South Park, eu não sei mais o que é. E o xerife da democracia, o grande Xandemar, fez o quê? Mandou investigar um gringo por comentar um tweet. Sim, o crime agora é curtida com dolo e retweet com intenção golpista. A KGB está oficialmente com inveja. E aí, no meio de todo esse espetáculo circense, Barroso vem falar de transparência. Transparência? A OAB teve que mandar flores, bombom e rebolar de calcinha para tentar ver as provas dos processos. É a primeira democracia do mundo em que advogado precisa pedir por favor para acessar o processo do cliente. Literalmente, a advocacia do desespero S.A. No fim das contas, Barroso, cartinha bonita não convence nem a Lu do Magalu. O papel aceita tudo, inclusive essas suas declarações, que dariam um bom lugar de destaque na seção de ficção da livraria. Engraçado. Eu esperava que na cartinha do Barroso tivesse alguma piadinha, como meses atrás os togados ficavam fazendo entre si. Principalmente porque, enquanto Barroso emitia sua epístola democrática direto da Torre de Marfim, Chanticleer estava carimbando mais uma ordem ilegal. Adivinha contra quem? Contra a Rumble. Sim, a rede social do Trump Media. 2 dias depois de Trump anunciar as tarifas e mandar um recadinho carinhoso para Lula, o xerife Xandemar
responde da única forma que sabe, com uma canetada autoritária. A vítima da vez, Rodrigo Constantino. O crime? Ter uma conta na Rumble que está inativa desde 2023 e acessada nos Estados Unidos por um cidadão americano. Sim, você não ouviu errado? Chandler Clayson quer obrigar uma empresa americana a censurar e entregar dados de um cidadão americano por um post feito nos Estados Unidos em uma conta inacessível no Brasil. Parece enredo de Austin Powers 4, o tirano que não sabia onde estava. A ordem judicial de Chandesir ainda exigia que o Rumble preservasse o conteúdo e enviasse tudo ao STF, sob pena de multa de R$100 mil por dia, para uma empresa americana, por descumprir uma ordem brasileira, sobre uma conta que já está fora do ar. Isso não é uma ordem judicial, isso é o script rejeitado de Doutor Fantástico do Kubrick. Enquanto isso, a elite brasileira segue na pose de yoga em cima do sofá da sala de estar do Leblon, achando que se não se mexer, o ditador passa batido. Mas Trump sabe que essa gente só se levanta quando o dinheiro é afetado. Por isso, a tarifa, por isso o puxão de orelha. Mas infelizmente a reação da Faria Lima foi pedir para os governadores darem um jeitinho. É o Brasil resumido em um bordão do Chaves: ninguém tem paciência comigo. Muita gente ainda sonha com um milagre econômico 2.0. Só esqueceram que aquele milagre veio com tanques na rua, AI-5 e gás suando em 3 peças de linho. Agora querem o mesmo milagre, mas com o Lula e o Dino no comando. Isso não é milagre, é filme de terror trash da Netflix. A volta do Macunaíma mutante contra a burguesia desarmada. E para fechar com chave de algema, o dono da Rumble, Chris Pavlovski, foi ao X avisar que vem mais chumbo grosso de Xandão por aí. Disse que sua equipe jurídica está preparada e, a julgar pelas reações, a briga vai crescer. Aliás, hoje mesmo o pau comeu na CNN. A relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos está cada vez mais delicada e o que fez o Chandesir? Emitiu uma nova ordem de bloqueio para as plataformas sediadas nos Estados Unidos. E ainda tem a jornalista da CNN defendendo esse tipo de ação. Martin DeLuca, advogado de Trump, respondeu à altura à tentativa da jornalista em inverter a narrativa. São esses movimentos, essa petição contra Alexandre de Moraes, que tem havido, na verdade, ao contrário, uma caça às bruxas também. Fica parecendo que todo esse movimento, na verdade, é embasado por uma parada que é política. É isso que dizem. Eu quero lhe ouvir, por favor, sobre isso, sobre não ser exatamente do mérito em si, mas sim um movimento macro político de uma perseguição de Donald Trump aqui com as instituições brasileiras. Uma ótima pergunta. Eu sei das pessoas que falam isso e eu concordo, é totalmente político. Mas o que é político não são as ações da Rumble, nem a carta do presidente Trump. Porque vamos ser claros, essas ações são defensivas. Quem mandou ao ministro Alexandre de Moraes começar a ir detrás do Rumble em janeiro de 2025? Vamos lembrar que as ordens do ministro, que são, a Justiça Americana já falou, o Departamento de Justiça já falou, são totalmente ilegais. As ordens do ministro que ele lançou como mísseis para dentro dos Estados Unidos lá em janeiro e começo de fevereiro foram lançadas por ele deliberadamente, sem que aconteça absolutamente nada. Qual foi a emergência? O que estava acontecendo que meritava ele lançar esse ataque logo depois da posse do presidente Trump? A gente não sabe de absolutamente nada que meritava ele fazer isso. Que meritava ele ameaçar com prisão a Chris Pavlovski, CEO da Rumble? E que ameritava ele, 6 meses depois, vamos lembrar que até hoje o ministro não apareceu no processo da Flórida, tá? Não tem nem ministro, nem AGU, nem governo defendendo, não tem ninguém lá. Que meritava 2 dias depois de o presidente Trump encaminhar a carta e 1 mês depois do governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, ter feito certas promessas ao governo americano, que meritava ele encaminhar uma nova ordem de censura, uma sexta-noite, sobre uma conta que não está ativa de dezembro de 2023. Então, não tenho dúvida que é político, é absolutamente político, porque mérito jurídico não tem nenhum. Na prática jurídica, está tentando prever o quê? Uma conta que está desativada ou que não possui conteúdo de dezembro de 2023 está ameaçando a democracia do Brasil? É tão absurdo que a única conclusão é que é político. E nossas ações têm sido todas defensivas. A única razão que você tem uma petição nova da Rumble e Trump Media hoje
para a juíza federal na Flórida é porque o ministro deu 48 horas para cumprir com uma ordem totalmente pretextual, desnecessária, sem nenhum efeito prático, para gerar mais conflito. É bem irresponsável, eu acho. Conversamos aqui com Martin De Luca, advogado da Rumble, e é muito importante que nós possamos ouvi-lo aqui, porque nós estamos num momento da linha do tempo que é muito sensível, né? E de uma taxação de 50% aqui ao Brasil e de algo que está caindo em cima do colo, inclusive de Jair Bolsonaro, né? Os setores que defendem, que votaram em Jair Bolsonaro, agora vão ser taxados em 50% por Donald Trump. Então, é de uma complexidade tão grande, embasada por um assunto que é comercial, por isso que eu lhe fiz essa pergunta e o senhor afirmou, é importante que nós possamos ouvi-lo, que é de fato um movimento político, que é uma resposta a tudo isso que vem acontecendo, que vocês consideram que é uma perseguição e o Brasil considera que, na verdade, seja um avanço em cima da autoridade, das instituições aqui brasileiras. Na justiça, todo mundo vai se defender. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí Por que favor. foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. Conversamos com o advogado da Rumble, Martin De Luca. Muito obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia. Como deixar uma anta muda em 1 minuto? Mano, que esporro que ele deu nas jornaleiras. O cara é brabo, ela ficou sem rumo. A jornalista procurou um buraco na frente do laptop para enfiar a cara ou é impressão minha? Eu acho que ela devia estar digitando: Me tira daqui, paguei mico, tomei invertida, corta o sinal. Ele visivelmente está tentando não coringar com os sabujos. O bom dia sorridente dele no final, então, foi impagável. Bem que a jornalista tentou encaixar a narrativa do ataque às instituições, mas o advogado não deixou. Com classe, deixou ela sem palavras. Mas nem desenhando a militância entende, né? A mulher não percebe que o Brasil já sentou na mesa e o banquete de consequências está sendo servido. Resumindo o contexto do Brasil, Chanderleia não respeita nenhuma lei, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e quando é repreendido por um país sério, que não se curva diante a militantes minúsculos, vem à mídia e chama de ataque às instituições falidas. Bloquear a conta inativa desde dezembro como forma de protesto é abuso de poder disfarçado de justiça. Chandelle mostra mais uma vez que usa o cargo para perseguição política, não para garantir direitos ou Estado de Direito. Isso fere a liberdade de expressão e o respeito à democracia, mas com a toga no lugar do terno.
No fim das contas, O Rato que Ruge era uma comédia, mas o Brasil de Xandão e Lula virou uma tragicomédia de gosto duvidoso, daquelas que passam às 3 da manhã no Canal Brasil e nem a crítica alternativa defende. Enquanto o mundo assiste, incrédulo, ao ministro da Suprema Corte tentar censurar um cidadão americano nos Estados Unidos, e Lula finge que não é com ele, bancando o estadista que só aparece no G20 para tirar selfie com o garçom. A verdade é que o ratinho Tupiniquim achou que estava rugindo, mas era só o rangido da ratoeira fechando. Porque diferente do filme, aqui não tem ajuda internacional, não tem plano Marshall, não tem final feliz patrocinado pelo tio Sam. O que tem é um sistema arrogante, autoritário e completamente desconectado da realidade internacional, que agora caiu na própria armadilha. O rato careca que rugiu foi parar na lista de sanções. E a saída? Bom, ratoeira não tem porta dos fundos. Não ria não. Se você... Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.